RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Uniaselv. E Rap Ponto. Foi muitas repartições. Estamos começando esta segunda-feira. É a segunda que abre a semana, a última semana do mês de outubro. Vem aí novembro e o fim do ano nos apressando. Estamos começando a edição de hoje do RTV Notícias. Você confere aqui a presença do Ney Lopes, sempre circulando por aí, trazendo as quentinhas do dia. Hoje, segunda-feira, vamos falar também de liderança com a Letícia Zanini, Pensando Liderança, e o Silmar Vieira com o mundo do agronegócio no AgroNews e ainda as informações da nossa equipe de jornalismo. Creche é destruída por incêndio em Forquilinha e governo municipal suspeita de ação criminosa. Criciúma busca empate heróico em Florianópolis, mas chance de rebaixamento para a Série C aumenta. Situação da pesca artesanal e industrial em Santa Catarina é debatida na Assembleia Legislativa. 40 casais em vulnerabilidade social realizam o sonho do matrimônio em casamento coletivo. Com estas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. E hoje é segunda-feira. Segunda-feira, que beleza, né? Que segunda-feira bonita. Tem alguns indignados com o Criciúma, né? Rapaz do céu, né? Olha, é o assunto do momento, né? Foi o assunto do final de semana, realmente nós vamos já conversar a respeito disso, mas primeiramente você falou tudo, né? Hoje é um feriado dia do servidor público, né? O prefeito Clésio Salvaro decretou que a prefeitura trabalha, não sei se está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Sem ponto facultativo em Criciúma. Deixou o sindicato indignado, porque acho que tinha muito servidor público já com passagem comprada para Miami. Então faz parte, né? Mas o João Paulo, realmente foi um final de semana movimentadíssimo na cidade, movimentadíssimo ali pelas bandas do Caravaggio ali, com mais um jogo ali do Caravaggio que realmente pegou fogo, mas o que realmente pegou fogo mesmo foi o nosso querido colega Mastel Mastella, né? Que fez um vídeo aí durante a transmissão do jogo que realmente deixou o torcedor do Criciúma indignado em Florianópolis no sábado, onde o Criciúma heroicamente, depois de estar perdendo de 2-0, conseguiu empatar o jogo, mas mesmo assim continua na UTI, continua respirando por aparelhos e não vejo muitas chances, né, de nós dar a volta por cima. Ainda há chance, há esperança, mas realmente está cada vez mais difícil, o Criciúma cada vez mais afundando, e o nosso Mastel Mastella fez uma transmissão pela web e acabou viralizando sua transmissão. Hoje ela já está em todo o Brasil e no exterior. Acabei de receber agora um vídeo do delegado Márcio, e que a própria Sport TV acaba de colocar no ar esse vídeo do Mastella. Então, infelizmente, a gente não vai apresentar aqui, né, João Paulo? Porque os termos utilizados pelo Mastella foi meio pesado, aqui, mas mesmo assim, olha, quero parabenizar o Mastella, que foi um momento, foi assim, ó, muito descontraído, foi lá de dentro que ele falou. Realmente ele falou aquilo que o torcedor do Criciúma estava
pensando, né? Eu entrevistei o Mastella hoje pela manhã. Eu perguntei. Primeiro eu perguntei ontem à noite para ele se isso surgiu espontaneamente ou se ele planejou aquilo. Porque às vezes o narrador planeja, leva em determinado momento, solta isso, um momento de indignação do Criciúma. Ele disse que isso saiu ao natural e depois ele justificou. Ele diz: a nossa transmissão é uma transmissão diferente, não é uma transmissão num canal aberto, é para internet, que não deixa de ser aberto, né? Mas é de torcedor para torcedor, é linguajar de torcedor para torcedor. E aí valeu, esse time que vai para... E aí mandou, e aí usou palavrões. Vai para pariu, mas vai tudo bem. Pariu. A gente, por hoje é só, João Paulo, vamos deixar a coisa assim, né? O servidor público vai ali curtir seu feriado e a gente vai curtir o nosso trabalho à tarde. Eu achei que tu estava de ponto facultativo hoje. Mas também. Eu estou sempre ponto facultativo. Está sempre de ponto facultativo? Eu estou sempre servidor público, né? Faz parte do show. A gente volta amanhã, terça-feira, com mais novidades aí, no Circulando por Aí. Você sabe, outro dia você falou aqui sobre a quantidade de operações da polícia com blitz para flagrar motoristas embriagados, né? Isso tem aumentado muito. Está cada vez batendo recorde, né? Porque eu acho que com esse novo método que a polícia está fazendo agora, porque tu não faz mais o bafômetro, eles colocam um aparelho aí, se eles sentir que realmente ali você está com alguma dosagem alcoólica, aí sim eles fazem o teu bafômetro. Mas mesmo assim está dando cacetada assim de 300, 400, 500 apreensões nos finais de semana pela Polícia Rodoviária Federal. O Vinícius tem uma matéria que nós vamos ver agora. Foram 1.300 ocorrências, 1.300 motoristas embriagados nas rodovias federais que cruzam o estado nestes últimos dias. Olha só o número. Cada vez aumentando. Ela estava em 500, já está com 1.300. 1.300 foi o número. Olha, ali é o seguinte, dizem que na Oktoberfest, agora em Blumenau ali, a polícia de Gaspar fez uma blitz ali de 600 carros abordados, 400 pegaram embriagados. Então isso aí, gente, se a polícia realmente querer pegar as pessoas embriagadas, basta fazer uma blitz numa saída de uma festa, né? A alternativa agora vai ser utilizar ou táxi, ou Uber, o transporte ou caravana, coletivo. Ou, né, não bicicleta. Tem mais. Lá na Europa dá muito isso, a pessoa vai de bicicleta, né? Pode. Só para você vai aqui, por exemplo, para Veneza, descida e subida, aí não dá para ir de bicicleta. Mas lá tem ciclovia. Aqui, infelizmente, eu acho que não tem nem ciclovia. Estamos muito no atraso. Mesmo. É verdade. Vamos então a essa matéria mostrando a quantidade de motoristas apreendidos dirigindo embriagados. João Paulo Messer e a Polícia Rodoviária Federal encerrou neste domingo, dia 27, a Operação Festas de Outubro 2019, que começou na quarta-feira, dia 9 de outubro, o primeiro dia da Oktoberfest em Blumenau. Durante 3 finais de semana consecutivos, a PRF reforçou seu efetivo nas BR-101 e BR-470. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, 1.350 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Além disso, 248 veículos foram apreendidos e 38 pessoas presas. Foram registrados 91 acidentes, dos quais 88 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. Em relação a esses acidentes com vítimas fatais, houve 2 casos. Um em Navegantes, envolvendo motociclistas, um atropelamento de pedestres em Itapema e ainda um motorista de automóvel em Indaial. Vale a pena salientar, João Paulo Messer, que nenhum desses 4 acidentes com óbitos teve relação com condutores embriagados ou que estavam aí retornando das festas típicas do mês de outubro. Obrigado, Vinícius, trazendo as informações aqui no seu RTV Notícias, ainda mais com reportagem. Vamos agora com informações da Vanessa Amando sobre uma boa notícia aqui para a nossa região. O aeroporto regional de Jaguaruna vai ter voos regulares Jaguaruna a Porto Alegre. João Paulo Messer, a Azul Linhas Aéreas, anunciou que vai passar a fazer voos de ida e volta do Aeroporto Regional Sul Humberto Guizzo Bortoluzzi, de Jaguaruna, para Porto Alegre. As operações serão realizadas a partir do dia 20 de dezembro e vão ocorrer 2 vezes por semana. Atualmente existem voos para Congonhas e Campinas, ambos em São Paulo. De acordo com a RDL Aeroportos, empresa responsável pela administração do aeroporto
aeroporto de Jaguaruna, os voos para Porto Alegre fazem parte de um estudo que a Azul está realizando. Inicialmente, as operações para a capital gaúcha vão acontecer até 13 de janeiro. Os voos de Porto Alegre para Jaguaruna serão realizados nas sextas-feiras e domingos, com saída às 5 horas da madrugada. Já as viagens de Jaguaruna a Porto Alegre serão nas segundas-feiras e sábados, com saída às 11 horas e 30 minutos da noite. Também, segundo a RDL, existe outro estudo para que tenha mais voos para Guarulhos, em São Paulo, a partir ainda deste ano. É uma medida que vai depender do preço, né? do valor, porque aqui a Porto Alegre não é um caminho ruim de se fazer, normalmente não tem maiores problemas de congestionamento, 3 horas se vai tranquilamente a Porto Alegre, 3 horas é mais ou menos o tempo que você vai perder entre sair, por exemplo, de Criciúma, ir até Jaguaruna, fazer o movimento de embarque na aeronave, depois descer em Porto Alegre até você sair da aeronave, a diferença não vai ser muito grande. Então, de tempo, é uma questão de comodidade para esse deslocamento. E aí entra o item custo. E um voo só é alimentado quando tem uma procura maior. A procura maior só vai acontecer se tiver um preço razoável. Então, esse é um teste. Eu tenho curiosidades com relação a esse teste. Bom, vamos agora às informações do Matheus Mastella, o nosso mais famoso narrador das redes sociais, Matheus Mastella. Brasil todo está falando do Matheus Mastella, mostrando a indignação na condição de torcedor do Criciúma, mas agora o Mastella vem com as informações do Criciúma aqui para o nosso RTV Notícias. Diga aí, Mastella. João Paulo Messer, uma segunda-feira atípica no Criciúma Esporte Clube, principalmente na minha vida. Para quem não sabe, para quem não viu, o gol contra o Figueirense, o segundo gol do Figueirense, na verdade, contra a equipe do Criciúma Esporte Clube, repercutiu de uma tal forma que, olha, nem eu mesmo imaginava. Sites, humoristas, Milton Neves, Fox Sport, enfim, repercutindo o gol que eu narrei sábado no empate entre Figueirense 2 e Criciúma 2. Uma situação diferente, né, que a internet nos proporciona e, claro, você também acompanha a nossa RTV pela internet através do Facebook ou também pelo nosso site rtv.net.br. E falando do Criciúma Esporte Clube, Tigre volta aos trabalhos na tarde de hoje. Técnico Roberto Cavalo perdeu o Léo Gamalho, foi expulso na partida de sábado. O Derlan levou o terceiro amarelo. Volta Sandro, volta André, Carlos Eduardo e deve voltar também Eduardo do time do Criciúma para, quem sabe, dar uma reagida. A equipe que não foi bem, não conseguiu fazer um bom futebol, fez 2 gols no final da segunda etapa, mas é claro que o Criciúma precisa melhorar, ainda mais que o Vitória venceu ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, à tarde tem treino, vamos instalar sim no CT Antenor Angeloni para acompanhar todos os detalhes e daqui a pouco no Sport Show, bastidores do que aconteceu sábado no Orlando Scarpelli, entrevista coletiva e muito mais, depois do teu programa no nosso Sport Show. Pensando liderança com a Letícia Zanin, todo mundo vai querer assistir daqui a pouco o RTV Sport Show com o Matheus Mastella, que ontem, que sábado, foi a indignação do torcedor na narração pelo projeto que tem na internet. São reações do torcedor. Boa tarde. Isso é que é colocar emoção no que se faz, né? Isso é colocar emoção. Com certeza viralizou, né? É o nome, pelo menos 100 milhões de brasileiros hoje, acho que metade da população brasileira sabe quem é Matheus Mastella. Mastella está famoso. Está famoso no Brasil todo. E hoje vamos falar sobre? Hoje vamos falar sobre a importância do benchmarking. Benchmarking. Que negócio é esse, né, mestre? Pois é, explica, traduz pra gente. O benchmarking, ele é um processo onde a gente troca processos de empresas que são sucesso naquilo que fazem. Então, como que elas conduzem as suas pessoas, como que elas posicionam a marca no mercado. Então, são empresas que são pontos de referência e que a gente acaba ou seguindo e também visitando para aprender com quem já faz e com quem já faz bem. E aí, recentemente, eu tive uma experiência assim, incrível de benchmarking,
que eu estive 3 dias agora em São Paulo, num projeto que chama Hers, que é um projeto onde a gente leva mulheres empresárias e empreendedoras exatamente para fazer benchmarking. E lá nós visitamos empresas como Oracle, PayPal, Deloitte, a Cubo, que é uma iniciativa do Banco Itaú, exatamente para ver como que eles estavam usando tecnologias, como que eles estavam conduzindo pessoas, porque todo empresário ou todo empreendedor tem algo em comum, que são grandes sonhos. Todo mundo quer que o seu negócio dê certo, todo mundo quer que os seus sonhos se concretizem, mas às vezes a gente fica se perguntando, será que essa é a melhor decisão? Será que esse é o caminho? Será que alguém já fez isso que eu estou pensando em fazer? E se já fez, como que eu posso aprender com quem já fez? E são essas respostas que a gente encontra num processo de benchmarking. Quais são as vantagens, né, para o negócio para a gente fazer isso? Aprender com quem já fez, motivar o seu time com objetivos que são realmente e humanamente possíveis de serem atingidos. Por quê? Se algum negócio ou alguma pessoa já realizou algo que você quer, então sim, é possível, a gente precisa se preparar, né? Então a gente aprende com quem já fez, essa é a grande vantagem, economiza tempo e energia, que às vezes a gente fica se desgastando sozinho e deixa de se conectar com quem já realizou aquilo que você também deseja. E nessa conversa, nesse benchmarking, o que ficou muito claro, que está em alta agora no mundo corporativo, é a gestão da diversidade. As grandes corporações estão investindo assim pesado numa cultura de diversidade, Messer, de inclusão racial, de gênero, de idade, de tudo que a gente possa imaginar, preparando seus grandes times para aprender a lidar com as diferenças. Afinal, esse é um motivo de maiores conflitos que nós temos. A gente sempre olha para o outro e gostaria que o outro pensasse como a gente, escolhesse como a gente, mas a grande riqueza está realmente na diferença. Só existe inovação em ambientes diversos. Então, as empresas estão focando muito nisso lá. A questão da liderança também foi muito falada. Só pode ser líder quem consegue realmente se conectar e se colocar no lugar do outro. Outro ponto que foi muito forte batido. Então, as nossas organizações aqui podem aprender com essas pessoas que já fazem. Como? Se você nunca fez um processo de benchmarking, comece listando, né? Que 3 empresas seriam interessantes, no mínimo 3, para você visitar, para você compartilhar, para você trocar e para você aprender, ou 3 profissionais, e faça, obviamente, esse movimento acontecer, né? Essa conexão. As empresas, principalmente as maiores, são muito abertas para esse tipo de movimento. Todos esses contatos foram feitos por mim aqui e a gente conseguiu, de uma maneira muito simples, ter acesso a esses processos. Pois é, isso é uma coisa que me chama a atenção, né? Essas empresas, elas não oferecem maiores barreiras para trocar essa experiência, né? Para buscar essas... Por vezes nós temos em empresas menores que colocam uma certa resistência. Existem projetos de cursos superiores, por exemplo, em que as universidades fazem um trabalho na prática para os seus acadêmicos e esses acadêmicos não conseguem entrar numa empresa e tomar todos os dados porque a empresa se fecha para isso. Há muitas restrições, né? Falamos disso lá, né? Que ainda temos uma gestão resistente com relação a essas parcerias, né? E lá nós somos recebidos por vice-presidentes da Deloitte, que é o Atom Almeida, vice-presidente do Grupo Weiser, que é do Flávio Augusto, da Geração de Valor, que eu tenho certeza que todos os empreendedores conhecem, que é o Edio, esqueci o sobrenome dele, mas acho que é Edio Abrante, alguma coisa assim. Fomos recebidas por essas pessoas que abdicaram do seu tempo, que com certeza é um recurso escasso, para compartilhar conhecimento conosco. Então, as empresas daqui devem e precisam fazer esse movimento, porque com certeza todo mundo ganha, todo mundo aprende. Porque a gente precisa ter a consciência de que não adianta nós ganharmos sozinhos aqui. Se nós não estivermos num ambiente, se a aldeia não for vitoriosa, não vai ter uma oca apenas vitoriosa. Com certeza, inclusive... A aldeia precisa ganhar. A gente fez todo esse movimento porque existe um time de mulheres, são 15 empreendedoras e empresárias. Se fosse só uma pessoa, talvez só a Letícia, as portas não se abririam tanto quanto abriram para um time. Então, juntos, nós somos sim mais fortes. Nós só nos tornamos competitivos quando nós competimos, de fato, com aqueles que nos desafiam a crescer, né? Com certeza. Senão, nos acomodamos. Com certeza. Então, a gente precisa focar nos gigantes, obviamente, aprender com eles, mas adaptar para a nossa realidade. Isso também é muito importante, né? Porque senão a gente olha para a grama do vizinho e pensa que ela é muito verde. Sim, a grama do vizinho é verde, mas vocês só estão em estágios diferentes. Um dia a tua também pode se tornar verde, tanto quanto a do vizinho. Aprenda com ele.
Obrigado, Letícia. Pensando liderança na próxima segunda-feira aqui. Com certeza, estaremos juntos. E agora, daqui a pouco, Forquilinha que nos aguarde, né? Nos aguarde. Partiu Forquilinha. Partiu Forquilinha. Forquilinha é uma região onde nós temos uma muito boa audiência. Muita gente nos acompanha de Forquilinha. Coisa boa. Obrigado. Eu que agradeço. Até a semana que vem. A gente vai agora ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Antes, vamos ver como fica a previsão do tempo para as próximas horas. Já tem mais RTV Notícias. Meio-dia, 25 minutos, estamos de volta com o nosso RTV Notícias, atualizando aqui as principais informações do dia. Quem é que não tem em casa aquela divergência no matrimônio? Quem é que não vive um momento delicado no matrimônio? Quem é que acaba não rindo com aquilo, quando se repete aquilo que acontece no seu ambiente do lar? Foi nesses termos uma palestra na última sexta-feira aqui em Criciúma, superlotou o auditório do AM Master Hall. Nós divulgamos aqui durante toda a semana. O personagem que veio a Criciúma para uma palestra, o Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, professor Cláudio Duarte, deu um show na sexta-feira. E o nosso repórter, o Vinícius, antes da palestra, conversou com ele. Vamos a um pouco dessa conversa. Aqui no Glorifica Criciúma para falar com um grande palestrante dessa noite, é o pastor Cláudio Duarte. Pastor, primeiramente uma boa noite, fez boa viagem, chegou bem a Criciúma? Bom, boa noite aí a todos, a você. E fiz uma viagem tranquila, foi tudo certinho, graças a Deus. Hoje 4.000 pessoas aqui no AM Master Hall, o que esperar desse público? Bom, eu sempre tenho grandes expectativas, né? Graças a Deus por onde eu tenho passado, o povo tem ido com o propósito de se divertir um pouco, mas também de ouvir e entender alguns princípios. Então eu tenho grande expectativa de que essa noite será muito especial. Dá para dizer que é um destaque do senhor, sem dúvida nenhuma, é o humor. E acaba trazendo essa multirreligiosidade no caso. Não é só o pessoal que é do evangelho, o pessoal cristão, a gente sabe que tem diversas religiões hoje na plateia. Sim, na verdade o humor, família, né, e os próprios princípios, eles acabam interessando a todo mundo, né? Então todo mundo gosta, ou a grande maioria, né, de se divertir um pouquinho, e todos eles estão inseridos em contextos familiares, então isso acaba rompendo as barreiras religiosas. Um dos temas de hoje é felicidade, não é mesmo, pastor? Exatamente, eu vou brincar um pouco com eles sobre as pessoas procuram sem saber o que é, e talvez por causa disso nunca encontrem. Talvez já estejam com ela. Exatamente, isso aí. Muitas pessoas, a felicidade é algo muito personalizado, né? Então você não tem como, e as pessoas às vezes acham que ter isso, ter aquilo, fazer isso, fazer aquilo, nisso elas vão encontrar a felicidade. Enquanto elas têm, fazem e não descobrem, elas ficam confusas. Então, onde é que está esse negócio? Então, a gente vai brincar um pouco com isso aí hoje. O pastor está em um destaque muito grande com a questão dos casais também. Dá para dar uma atenção nisso aí? Sim, vou falar um pouco com eles, né? A linguagem dos casais também, que é o que a grande maioria acaba me ouvindo. Fiquei conhecido por causa disso, né? E vou brincar com os casais também hoje aí, relacionamento, que é uma das áreas importantes para você ser feliz. Uma questão que dá para dizer que o pastor também é importante, o pastor passou por um momento que deu, digamos assim, uma parada sabática para poder se recuperar, e hoje a felicidade também está nisso, em saber parar, né? Exatamente, entender esse período de descanso, né? Me parece que a chamada da vida é trabalhe um terço, né? Descanse um terço e divirta-se um terço. Então tem que ter essa dinâmica aí. Muito boa palestra, superlotou o ambiente do AM Master Hall aqui em Criciúma. Foi divulgado, e a turma aqui da RTV foi em peso, apareceu aí no finalzinho a mesa cheia da galera da RTV, foi todo mundo lá na palestra, hein?
Vamos tratar agora dos principais assuntos aqui da nossa região. Há pouco eu falei de Forquilinha, né? Com a Letícia. A Letícia tem uma palestra daqui a pouco lá em Forquilinha, na Coopera em Forquilinha. Em Forquilinha, nesse final de semana, ontem, domingo, teve incêndio em uma creche grande. Ela está sem aula. Hoje estão sendo adotadas algumas medidas para resolver o problema. O incêndio consumiu praticamente toda a creche. A creche Sonho Mágico de Forquilinha foi destruída por um incêndio na tarde desse domingo, dia 27, por volta da 1h30 da tarde. O local, que fica no bairro Cidade Alta, estava fechado, portanto não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas com a utilização de mais de 16 mil litros de água. De acordo com uma nota oficial emitida pelo Governo Municipal de Forquilinha, existem suspeitas de que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. No entanto, é preciso aguardar o resultado da perícia que será realizada no local. Também, segundo a Prefeitura de Forquilinha, os serviços na creche Sonho Mágico estão suspensos por tempo indeterminado. A instituição atendia 73 crianças de 0 a 3 anos. A Secretaria de Educação do município solicita a compreensão dos pais, que devem buscar outras alternativas nos próximos dias, e salienta que todos serão avisados nas próximas semanas, conforme a conclusão do plano de remanejamento de atendimento às crianças. A nota informa ainda que o Governo Municipal de Forquilinha lamenta a situação e se coloca à disposição para o esclarecimento dos fatos, enquanto aguarda a investigação dos órgãos de segurança pública. No programa Linha Verdade, apresentado pelo Ricardo Strauss todos os dias às 18h30 aqui na RTV, vários assuntos da comunidade são trazidos. Todos os dias há assuntos, reclamações, manifestações que as pessoas fazem através do nosso telefone, através do nosso WhatsApp. O ouvinte participa, interage, o telespectador participa, interage, reclama, traz informações. O bairro Monte Castelo, localizado aqui em Criciúma, região Vila Zulema, entre a região de Vila Zulema e o bairro e a região do Rio Maina, foi alvo no outro dia de muitas reclamações. O Ricardo Strauss foi lá com sua equipe, conferiu todas as reclamações ocorridas. Depois disso, foram feitas algumas melhorias em consequência desse trabalho, atendendo aquilo que foi exposto aqui no programa Linha Verdade no final da tarde. Como é de praxe, não é só ficar apontando o que acontece, mas também conferindo o que foi feito. O repórter João Zanini, que é da equipe do Linha Verdade, esteve lá verificando o que foi feito no bairro. Vamos ver agora. Há alguns dias o nosso programa trouxe aqui com o colega Ricardo Strauss a situação aqui do bairro Monte Castelo. As ruas estavam em uma situação bastante precária. Vamos ver mais uma vez. A partir de agora eu convido vocês a conhecer o lugar onde fica intransitável a vida dos moradores. O bairro Monte Castelo fica próximo ao bairro Vila Zulema e também fundos aqui do Parque Municipal, o Parque aí das Nações aqui do Rio Maina. Aqui nós estamos passando por uma das ruas que realmente já demonstra que é intransitável, Fica aí complicado você passar por aqui, principalmente quando os moradores saem de casa, conforme esse cidadão aqui, está saindo agora e fica realmente numa condição muito difícil. Nós vamos mostrando aqui para você como é que está a condição do bairro. E é assim mesmo, quando chove, os moradores ficam nessa situação, praticamente ilhados, na verdade. É um perigo atolar carro, é um perigo aí acontecer alguma coisa de saúde, para uma ambulância entrar, para o SAMU chegar até aqui, realmente é complicado. Essas ruas aqui são ruas que já há algum bom tempo não recebem aí um trabalho digno, da parte da Prefeitura Municipal. Então, por isso, os moradores pediram para que o Linha Verdade e a RTV mostrasse a condição que eles estão passando. Na verdade, esse pedaço do bairro, ele é conhecido como gueto, Fica bem nos fundos aqui do bairro Monte Castelo e você vê que tem vários moradores aqui na região.
São bastantes, né? E aqui nós vamos caminhando e você vai vendo a condição que está, a situação desse bairro aqui, né? Olha aqui só, né? E esse pedaço aqui é o que os moradores reclamam, porque, obviamente, eles queriam um tratamento um pouco melhor em relação, né, à questão de ir e vir, que todo cidadão tem direito, né? Aqui, ó, você vê que tem casas boas que ficam aqui no bairro e que sofrem, toda vez que tem chuva, né, sofrem com esse problema. Quando é muito calor, sofrem com a questão da poeira. E também as ruas estão todas esburacadas. É um pedaço pequeno, mas um pedaço que a população reclama bastante. Lá no alto, você já começa a ver ali, ó, o Parque das Nações. Né? Já dá para você ver a estrutura do Parque das Nações. Ok, essa então é a reportagem que foi feita no dia com o Ricardo Strauss. Ele conversou com o Jorge Bonassa, intendente do Rio Maina, e o Bonassa garantiu ao Ricardo, à nossa equipe, que em 3 dias de sol ele conseguiria passar a patrola aqui, fazer realmente, pelo menos, o nivelamento dessas ruas aqui, para posteriormente, quem sabe, fazer mais. Mas nesse momento a situação paliativa foi feita. Nós voltamos aqui ao local e conseguimos verificar que as ruas foram realmente patroladas. A situação está muito melhor do que estava, claro que não está longe de estar em condição perfeita, mas foi feito realmente o que o intendente do Rio Maina havia dito para a comunidade, havia dito para o nosso programa que iria fazer, e a gente voltou também então para mostrar o lado bom também das autoridades, que é quando eles de fato fazem as coisas, que foi o caso aqui do Monte Castelo. João Zanini trazendo aí a situação lá no Monte Castelo. E há outros pontos, você pode interagir conosco nos nossos canais de interação, você pode mandar mensagem aqui, nosso WhatsApp é o 98850-8347, 98850-8347, é o WhatsApp que está aí na tela para você enviar imagens, sugestões, críticas, elogios, fique à vontade, a interação aqui da nossa RTV com o nosso telespectador. Intervalo e a gente volta em seguida. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias. Daqui a pouco tem RTV Esporte Show com ele, Matheus Mastella. Já está nos bastidores o Matheus Mastella aqui, ele com o Paulo Roberto de Miranda Coutinho, já. O RTV Esporte Show. Paulo Coutinho vai perguntar para o Matheus Mastella. Mas e aí, Matheus Mastella? O que houve na narração daquele gol na transmissão pela internet? Foi pura emoção? Foi planejado? Foi pensado? O que foi? E a opinião dos nossos telespectadores a respeito? É importante, você pode interagir conosco aqui. Bom, seguindo aqui no nosso RTV Notícias, na última sexta-feira aconteceu mais um casamento coletivo. O sonho da vida matrimonial se tornou realidade para 40 casais em vulnerabilidade social de Criciúma. O Grupo Angeloni tem realizado casamentos comunitários por todo o estado de Santa Catarina e na última sexta-feira, dia 25, a ação aconteceu em sua cidade-sede. A cerimônia ocorreu na loja da Avenida Centenário. Para a parceria, proposta pela rede de supermercados, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma ficou responsável pela seleção dos casais, bem como a parte de documentações, cartório e lançamento de edital, enquanto a cedência do espaço e organização do evento ficou a cargo do Grupo Angeloni. O evento contou com a presença de uma juíza de paz e um líder religioso que fizeram uma bênção ecumênica. A celebração contou ainda com arranjos, passarela, tapete vermelho, brinde e bolo para os casais. A estrutura foi preparada para atender cerca de 500 pessoas, incluindo autoridades e demais envolvidos. É colocar a documentação em dia, o que atrapalha a vida de muita gente e custa caro. Hoje custa caro colocar toda essa documentação em dia. Esse processo todo é organizado. Parabéns pelos organizadores desse tipo de ação. Ela acontece em grande escala no estado de Santa Catarina.
E agora vamos falar de uma audiência que discutiu a pesca artesanal, iniciativa da Assembleia Legislativa. O estado de Santa Catarina é um dos maiores produtores nacionais de pescados. A cada ano, os 42 mil pescadores catarinenses tiram da água toneladas de sardinha, corvina, anchova, camarão, entre outros. Na pesca industrial, são cerca de 60 mil toneladas de peixe a cada ano, mesma quantidade registrada na pesca artesanal. Para discutir temas ligados ao setor, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Pesca e Aquicultura, realizou um seminário técnico. O professor do curso de Oceanografia da Univale, Paulo Pesuto, foi um dos palestrantes. Há anos, a Universidade do Vale do Itajaí realiza um monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina. Segundo ele, enquanto os números da pesca artesanal cresceram, a produção da pesca industrial caiu pela metade, de uma média de 120 mil toneladas ao ano para 60 mil. Contribui para isso vários fatores. Nós temos fatores econômicos, temos a crise, do país, econômica do país, que tem influência sobre isso, questão de mercados e também uma produção muito grande, uma crise na produção da sardinha verdadeira, que é um principal recurso pesqueiro em termos de volume capturado no Brasil. Já na pesca artesanal, o monitoramento realizado pela Univale identificou um aumento na quantidade de pescados, pulando de 8 mil toneladas por ano para 60 mil. Não que ela tenha crescido, mas que ela estava subrepresentada, provavelmente, nas estatísticas. Então, hoje, a pesca artesanal, efetivamente, em Santa Catarina, contribui com 50 a 60 mil toneladas ano de pescado, o que hoje coloca ela no mesmo patamar de produção praticamente da pesca industrial. O seminário também contou com a participação do coordenador regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Marledo Costa falou sobre as unidades de conservação catarinenses que têm relação com o setor pesqueiro. Segundo ele, atualmente são 5 unidades: a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, a Área de Proteção Ambiental de Anhatumirim, a Estação Ecológica Carijós, a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé e a Área de Proteção Ambiental Baleia Franca. Elas estão cumprindo seu papel, algumas têm uma finalidade protetiva, outras com a finalidade de proteção efetiva da pesca, como exemplo a Reserva Extrativista do Pirajubaé. É uma unidade de conservação criada especificamente para manter a pesca tradicional da região. Então ela tem essa finalidade, ela é de uso sustentável e lá os pescadores devem existir conjuntamente com a conservação daquele espaço. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Silmar Vieira. Boa tarde. Silmar Vieira tem uma frase que diz que a agricultura familiar, o maior defensor da agricultura familiar, Silmar Vieira. É a nossa característica, é a coisa mais lógica que temos. Se é o maior, eu não sei, mas eu defendo muito a agricultura familiar, porque a agricultura familiar é muito importante. Aliás, os números do IBGE, do Censo Agropecuário 2017, vêm comprovando justamente isso. 77% dos agricultores do país são da agricultura familiar. 77% das propriedades rurais se dizem agricultores familiares. Mas eles ocupam apenas 23% da área, sabia, Sr. João Paulo? Veja como vão invertendo os números. 77% dos agricultores se dizem agricultores familiares. Portanto, sobraria 23% dos agricultores que são grandes propriedades, as grandes extensões de terra. Em compensação,
77% dos agricultores que se dizem agricultores familiares ocupam apenas 23% das áreas de terras agricultáveis no Brasil. 77% das áreas agricultáveis estão na mão dos 23% que são as grandes extensões de terra. Mas tudo bem, pelo menos é um número que se tem a partir daí. Então, 77% dos agricultores do Brasil, eles cultivam apenas 23% das terras agricultáveis. Agora, é daí que sai a grande parte do alimento que vai para a mesa do consumidor. Nesses números do IBGE não ficou muito bem claro, mas números anteriores falavam em cerca de 70% do alimento sai justamente da agricultura familiar. Então, 23% apenas da área que vai alimentar grande parte da população brasileira, seu João Paulo Messer, segundo levantamentos do IBGE, mostrando a importância da agricultura familiar. Isso é uma boa razão aí pra gente. E nós temos aqui a característica nossa, né? Pequenas propriedades, né? Agricultura familiar. Silmar, voltamos amanhã. Vamos embora. Estou interagindo aqui, inclusive, com telespectadores que estão já falando do programa que vem aí. Na sequência, o RTV Sport Show com o Matheus Mastella. Então vamos embora, porque eu também estou curioso para saber. Curioso pra ver? Não sai daí, Matheus Mastella aqui agora. Na sequência, vai falar um pouco mais sobre aquela explosão de torcedor, juntamente com o Paulo Roberto de Miranda Coutinho. Vamos falar do momento do Criciúma no jogo desse final de semana. E a nós cabe torcer e torcer muito. Até amanhã. Boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap.